Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcelo Caldas e nós vamos para mais uma aula de redação do Pré-ENEM. Dessa vez o assunto é argumentação. Eu sei que você já deve ter estudado muita coisa a respeito de argumentação, já deve entender conceitualmente a importância fundamental do que é argumentar, mas não custa nada a gente pensar um pouco mais na ideia de solidez argumentativa. Mas Marcelo, o que é solidez argumentativa? Solidez argumentativa nada mais é do que a garantia de que seu argumento seja bem defendido. Ou seja, as possibilidades que você pode pensar em trabalhar para desenvolver bem cada uma das ideias que você apresenta dentro do texto. É claro que há várias estratégias, várias possibilidades e tudo mais, mas o que importa no final das contas é o seu argumento tem que ser muito bem defendido, de maneira que possa inclusive parecer para quem está lendo que você tem total domínio daquilo e que a sua ideia é inquestionável. Se é assim, é bom pensar em quais são as formas mais fáceis, ou pelo menos as formas mais tranquilas, de executar isso daqui. Porque fácil eu diria para você que nunca é, mas ainda assim é perfeitamente possível de ser realizado. E se você entender isso, acho que ninguém vai conseguir questionar você, não só na redação, mas provavelmente em todas as outras discussões do resto da sua vida. Vamos começar com isso daqui? Então vamos embora. Aqui a gente começa falando a respeito do que é a base da argumentação. Essa é uma parte que vocês volta e meia vão esbarrar quando estiverem estudando o conceito de argumento ou coisa do gênero. Essa divisão em três partes que diz respeito basicamente à diferença que existe entre argumentação e apresentação de uma ideia. Muitos alunos cometem a falha mais básica, que é a de construir um texto de caráter expositivo. O que é isso? É aquele momento em que você dá um panorama a respeito daquilo que você quer falar, mas você não consegue ser incisivo ao ponto de convencer quem está lendo de que aquilo ali realmente está sendo bem defendido. Então, defender é o pressuposto. E para que você possa defender, é preciso que você explique muito bem aquilo que você está falando. Então, vamos dar uma olhada nos três passos? Olha aqui. O primeiro é esse, né? Apresentou a ideia. Repara que aqui tem uma definição do lado de tópico frasal. Na verdade, não é a definição, né? O apontamento do que seja o tópico frasal. Acho que você já ouviu falar nesse conceito, mas não custa nada revisar aqui, né? O tópico frasal nada mais é do que o período, a frase que sintetiza a ideia que vai ser defendida no parágrafo. Então ela aparece como a primeira parte mesmo do parágrafo, na maior parte das vezes. E aí você faz uma frase que é uma frase direta, em que a ideia esteja apresentada. Algo do tipo, sabe-se que a desigualdade social no Brasil é um problema grave. Ponto. E a partir do momento que você me afirmar isso, a pergunta que eu vou te fazer é, por quê? E quando eu te perguntar por quê, e você se preocupar em responder isso antes mesmo que a pergunta surja, você vai estar entrando nesse que é o segundo ponto, que é o ponto chamado de explicação. Muitas vezes vocês vão ver que, ao se definir o que é essa base da argumentação, o raciocínio é ilustrado por alguns professores, saindo de ideia diretamente para aprofundamento. E essas pessoas, na verdade, estão apenas considerando que a explicação está dentro do aprofundamento. Eu prefiro que a gente pense separadamente, porque aí cria em você a necessidade de você sempre estar explicando aquilo que você afirma. Uma primeira explicação, no mínimo, é necessária. Ou seja, partir do pressuposto que o cara leu e entendeu apenas pela primeira frase é maluquice. Você tem que explicar o que você está afirmando. Logo depois de explicar, você vai ter que fundamentar de alguma maneira. Isso porque a gente fala normalmente de uma média de 6, 7, de repente 8 linhas num parágrafo de desenvolvimento. E apenas apresentando a ideia e explicando, me parece que você vai gastar aí umas 4, 5 linhas. Então, se você quiser desenvolver um pouco mais e até tornar o argumento mais sólido, é preciso que você invista em outras possibilidades. Aqui a gente vê algumas. Por exemplo, as técnicas de aprofundamento conhecidas como causa e consequência, exemplificação e dados estatísticos. Apenas para fins didáticos, digamos assim, causa aí está aqui dessa forma, só porque eu separei no exemplo anterior o que era a ideia de explicação e o que era a ideia de aprofundamento. Mas quando nós falamos de causa e consequência, estamos falando de uma forma de argumentação que é a argumentação mais simples de todas. Quando você apresenta o seu argumento, explica por que ele acontece e logo em seguida diz o que ele vai gerar para a pessoa que está lendo. Tá? Então, se você pensa nessas três etapas, você normalmente constrói o argumento da forma mais simples, que é, sabe-se que o problema do Brasil hoje é a desigualdade social, isso acontece porque existe uma má distribuição de renda, o que faz com que parte da população seja despreparada para lutar por melhorias e continue vivendo em condições desumanas. Alguma coisa nesse sentido? Você trabalhou com causa e consequência. Tudo bem? Então, normalmente a forma tradicional de argumentação, é como as pessoas pensam que é argumento, e se você fizer isso na redação inteira do Enem, tá tudo bem.
Tá? Só lembra que quando a gente fala de uma estratégia como causa e consequência, a gente está falando de estratégia por parágrafo, e não de fazer um parágrafo em que você apresente a causa e outro que você apresente a consequência. Porque a partir do momento que você fizer isso, você vai estar trabalhando com apenas um argumento. E a gente já sabe que o mínimo é que você pense aí em 2 ou 3 argumentos para serem bem desenvolvidos, tá bom? Mas não é realmente um problema você optar apenas por essa técnica, que é um recurso que muitos alunos utilizam, defendem apenas causa e consequência e já foi. Eu, particularmente, acho que você pode pensar em investir em outras possibilidades, como a ideia da exemplificação. A exemplificação, para mim, não pode funcionar como a base do argumento como um todo. Não seria bem isso. Mas sim um complemento até à ideia de causa e consequência. É quase como se você construísse uma equação aqui, né? Causa e consequência mais exemplificação para produzir o parágrafo perfeito. Dar exemplo é simplesmente tornar concreto aquilo que está sendo dito no campo teórico. Muitos alunos utilizam o exemplo como argumento inteiro. Tenta evitar. Eu sempre brinco dizendo que o exemplo ele tem que gastar uma linha. Porque se você explicou muito bem o seu argumento anteriormente, quando você chega e fala, como se pode observar no caso do futebol, ponto, eu já sei que você está me dizendo que o futebol sintetiza tudo aquilo que você tinha falado anteriormente. Ou seja, não tem necessidade de você explicar tudo detalhadamente depois. Ao mesmo tempo, sempre digo que é bom evitar os exemplos que sejam exemplos de caráter genérico e tentar pensar, de repente, em exemplos que sejam fatos, coisas concretas da realidade. E aí, se os casos são conhecidos, você sequer precisa se preocupar em explicar o que aconteceu. Se você fala, por exemplo, de um caso como o da Suzane von Richthofen, eu falo do caso Antônio Pimenta Neves, casos famosos tratados na imprensa brasileira, a necessidade da explicação tende a zero. Principalmente se você já veio defendendo muito bem o seu argumento anteriormente. Então o exemplo é pontual e serve principalmente para mostrar para quem está lendo que aquilo que você está falando não é nenhum absurdo diante da realidade. Muito pelo contrário, se mostra absurdamente necessário por conta da sua concretude. Aqui também nós temos a questão dos dados estatísticos. Eu, particularmente, mais uma vez, tenho problemas com isso. Eu sei que as estatísticas podem ser interessantes, que as pessoas adoram colocar números na redação, porque parece que só as palavras não são suficientes. Mas eu tendo a desconfiar sempre de estatísticas. Tanto porque é uma experiência amostral, né? Tanto porque aluno adora inventar estatística. Ele acha que o cara da banca não vai perceber que ele está inventando os números que ele colocou. Na dúvida, eu evitaria. Mas se você quiser trabalhar com dados estatísticos, garanta pelo menos 2 coisas. Que o número apresentado realmente procede e a fonte apresentada é uma fonte real. Inclusive, vale a pena citar a fonte na hora que você apresenta a estatística, porque aí a fundamentação realmente se concretiza. Acho que é um recurso de aprofundamento que pode ser interessante mesmo, você pode utilizar isso sem maiores problemas, tá? Mas eu, Marcelo, tenho sempre essa desconfiança em relação ao texto que apresenta estatística. Como eu tenho isso, talvez algum outro corretor possa ter. Aí é com você a escolha. Bom, mas ainda falando dos recursos que podem ser interessantes, nós temos mais 4 possibilidades que eu acho que vocês até vão preferir em relação às demais. Prova concreta, algo que me parece ótimo, mas que requer um certo domínio das coisas da sua parte. Por que isso? A prova concreta é o trabalho em relação a um conhecimento teórico maior sobre aquilo que você afirma. Não o conhecimento do fato, mas o conhecimento da teoria do mundo. Do tipo uma lei, um estatuto, uma regra que você conhece, que pode fundamentar aquilo que você está afirmando. Então, de repente, você domina a ideia de que todos são iguais perante a lei, ou que toda criança tem direito à infância, e você quer fundamentar o seu argumento utilizando aquilo ali. Extremamente válido, vai fundo, você pode trabalhar com isso sim, tá bom? O que mais? O argumento de autoridade. Argumento de autoridade, recurso bem interessante até, que você pode pensar que sempre ganha força, mas que também depende de conhecimento externo. A autoridade é um especialista em alguma coisa, certo? É alguém que domina aquele assunto sobre o qual você está falando. E ao trabalhar com o argumento de autoridade, o que você estaria fazendo é trazer aquela ideia, que é uma ideia sua, uma certa verdade maior por conta de ser defendido por um especialista naquilo que você abordou. Bom, na maior parte das vezes, né, você vai depender realmente de ter essa referência da autoridade. De repente ela aparece numa coletânea, tá, e você quer utilizar. Mas a forma como isso aparece importa. Se você abre com argumento de autoridade, a sensação que pode dar para quem está lendo é que você está apenas explicando a ideia de uma outra pessoa. Talvez por isso eu prefira colocar argumento de autoridade como a última etapa do seu argumento. Porque a partir do momento que você faz a referência só no final, parece que você é tão sinistro, tão inteligente defendendo o seu argumento, que até um especialista concorda com você. Acho que é uma boa técnica para você utilizar, por sinal.
Bom, a citação pode parecer a mesma ideia do argumento de autoridade, mas lembra aí que quando você faz uma citação, não necessariamente é de um especialista. Você pode pensar, por exemplo, numa música que você coloca ou numa fala de filme que você resolve utilizar, mostrando que seu argumento tem alguma validade. É um recurso bom, mas lembra sempre que citações, como são referências culturais, muitas vezes, dependem do conhecimento da banca também. Então, nada de você ficar citando aquele filme obscuro finlandês que você assistiu na Mostra de Cinema de São Paulo ou do Rio de Janeiro de 12 anos atrás. Tenta ser um pouco mais objetivo e falar de coisas que possam ser facilmente visualizadas por qualquer pessoa. Porque senão, cara, você vai dar um trabalho do cacete do cara ficar lá, blá, 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 procurando qual foi a referência que você colocou. Por último, a interdisciplinaridade. Bom, esse daqui é o conceito que você se coça todo só de pensar que você vai ter que atender. Você já sabe que o Enem adora falar disso, na própria lógica da prova do Enem existe o conceito e para a redação acaba sendo interessante. A interdisciplinaridade nada mais é do que você demonstrar que você tem um conhecimento de uma outra área e aplicar aquele conhecimento ao seu texto. Mostrar para as pessoas que, de alguma maneira, você tem a referência externa e quer colocar aquilo dentro do texto de maneira bem elucidativa. Há pessoas que defendem, por exemplo, que a própria ideia de citação estaria dentro da interdisciplinaridade. Eu prefiro que você pense a interdisciplinaridade como um recurso que você utiliza além disso. Ou seja, é uma boa analogia que você faz com uma matéria que você tem estudado, de repente a física, a química, a matemática, a biologia, ou de repente um bom conhecimento de mundo que você tem em áreas do pensamento, como a filosofia ou a sociologia, e a partir do momento que você coloca aquilo, você dá mais força ao seu argumento. Seja qual for a estratégia, me parece que todas elas são igualmente interessantes, tá? Porque todas trazem para você alguma coisa a mais do que aquela ideia pura e simples de que você tem um argumento, uma explicação e uma consequência direta para ele. Se você consegue, então, variar essas possibilidades, melhor para você. Dentro da lógica de um texto completo, aquilo que você pensa, por exemplo, como um texto dissertativo argumentativo padrão, levando-se em conta que você tem 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento em média, você pode, inclusive, variar essas estratégias. De repente, trabalhar o primeiro com causa, consequência e exemplificação e deixar para o segundo o desenvolvimento de uma prova concreta, alguma coisa nesse sentido. Acho que todas as possibilidades podem ser interessantes, desde que bem trabalhadas antes por você. Ou seja, não são técnicas para você chegar na hora da prova e virar e falar, deu uma luz, vou fazer. Provavelmente a execução não vai sair tão boa se você não praticar antes. Para isso, não custa nada dar uma olhada no nosso material e ver como essas possibilidades aparecem. Você vai ver que realmente é um recurso válido, diferencial e que, acima de tudo, vai ser uma boa forma de você alcançar a nota 1000 no Enem.